Moçambique possui uma costa com cerca de 2.700 quilômetros, onde mais de 60% depende dos recursos marinhos. No entanto, ecossistemas costeiros têm vindo a sofrer pressão com o desmatamento, os ciclones cada vez mais frequentes. E neste contexto surge o carbono azul, que pode ajudar nas mudanças climáticas. E hoje em estúdio contamos com Rui Silva, que vai nos ajudar a compreender como é que funciona essa questão da conservação sustentável dos ecossistemas marinhos e como o carbono azul pode ajudar as comunidades costeiras e Moçambique e a nível global nas alterações climáticas. Rui, seja bem-vindo. Muito obrigado. Antes de mais, para que as pessoas possam perceber, todas as florestas, sejam elas marinhas, sejam elas terrestres, as árvores têm uma capacidade muito grande de absorver CO2 que nós emitimos para a atmosfera. E quando nós vemos, sei lá, uma árvore a arder, aquele CO2 que essa árvore absorveu acaba por ser destruído, acaba por ser emitido para a atmosfera. No entanto, há uma característica diferente entre as florestas terrestres e as florestas marinhas, nomeadamente os mangais. Os mangais têm uma capacidade de absorver muito mais CO2 do que propriamente a árvore do interior. E ao estarmos, e disse muito bem que temos sofrido uma pressão em relação à falha de Mangal, ao estarmos a aumentar esta floresta marinha, ao estarmos a continuar a fazer o plantio de Mangal na zona costeira, que é extensa, como disse, e muito bem, não só estamos, por um lado, a mitigar o envio de CO2 para a atmosfera, como estamos ao mesmo tempo a proteger as comunidades costeiras. Nós temos sido, e infelizmente cada vez com mais intensidade e frequência, temos sido fustigados por ciclones. E aquelas comunidades que vivem junto à zona costeira acabam por sofrer menos as consequências, nomeadamente de ventos fortes, se tiverem mangal, porque o mangal acaba por ter essa capacidade de proteger a própria comunidade, do que aquelas pessoas que têm logo mar à vista sem este tipo de vegetação. Ficam as habitações muito mais vulneráveis. Então, o mangal tem essa capacidade, para além de outras, mas tem essa capacidade de ajudar a mitigar a força dos ventos quando há os ciclones. Pois é, Moçambique tem essas áreas, como estamos aqui a dizer, dos ecossistemas marinhos, os mangais, então. Como é que avalia a questão da conservação dos ecossistemas marinhos? Onde é que estamos a ter sucesso? Onde é que estamos a falhar em termos de conservação? Durante muito tempo, e por falta de consciencialização, por falta de informação, etc., durante muito tempo nós fomos destruindo os nossos mangais para uso de carvão, etc. Até chegar à altura em que as pessoas começaram a perceber, até porque, infelizmente, por consequência das mudanças climáticas, os ciclones que nós vamos tendo no nosso país cada vez são com mais frequência e com maior intensidade.
nós temos vindo a apostar muito, o Estado tem apostado muito no replantio e na conservação da floresta de mangal. Ainda há um trabalho muito grande a ser feito pela frente, porque a nossa costa é extensíssima, mas temos vindo a melhorar bastante. E isto para benefício não só das comunidades que vivem nas zonas costeiras, mas também em termos da sua própria subsistência, tendo em conta que uma boa parte, para não dizer a maioria das pessoas que vivem na zona costeira, vivem à conta da pesca artesanal. E os mangais também dão essa garantia a estes próprios pescadores pelo facto de funcionarem como uma espécie de berçários das espécies que acabam por estes pescadores artesanais capturarem, ser para o seu próprio sustento, quer em termos de venda, quer em termos de consumo. Uhum. E com os ciclones cada vez mais frequentes em Moçambique e outros países vulneráveis às mudanças climáticas, de que forma os ciclones como Fred e tantos outros que passaram em Moçambique afetam os ecossistemas marinhos? Já agora, para que as pessoas percebam mais ou menos os ciclones que se formam nos oceanos, aparecem com uma junção de determinadas características. Mas a mais importante, que é esta que interessa, a sua intensidade tem a ver com a maior ou menor temperatura das águas superficiais do oceano. Quanto maior for a temperatura, mais intenso é esse ciclone. Aliás, houve um aspecto curioso. Quando foi o ciclone Idai, inicialmente não era previsível que fosse tão devastador. As previsões não apontavam para isso. O que é que aconteceu? O ciclone Idai, quando chegou à nossa costa, em vez de seguir o percurso que estava previsto que acontecesse, ele regressou novamente ao oceano. Ao regressar ao oceano, encontra as águas superficiais com uma temperatura ainda mais elevada, que veio dar ainda mais força ao próprio ciclone. Por isso é que depois foi aquela devastação que todos nós, infelizmente, assistimos e não nos sai da memória. Uhum. Temos vindo a falar do carbono azul como uma forma de mitigar, como dissemos, os mangás, eles capturam o carbono. Os mangás são os verdadeiros berçários. O que é que se Exatamente. perde quando, por exemplo, perdemos 1 hectare de mangal em Moçambique? Perde-se economicamente, perde-se em termos de biodiversidade, em termos de ecossistemas, perde-se muito. Como disse há pouco, funcionam um pouco, os mangais funcionam como berçários, não existindo esses mangais, as próprias espécies ficam demasiado vulneráveis, ficam à mercê de outras espécies e são depois comidas, digamos assim, pelas outras espécies. Ou seja, deixa de haver essa proteção, esse tal berçário, essa proteção das espécies que nasceram e estão a crescer ali. E se nós destruirmos uma zona de mangal, automaticamente essa zona, os próprios pescadores também começam a sentir a redução grande no pescado, na sua fonte de rendimento. Daí que é necessário cada vez mais apostar-se nos mangais e é necessário cada vez mais consciencializar principalmente
as comunidades que vivem nas zonas costeiras e que sobrevivem e vivem à conta da pesca artesanal, é importante, não basta só dizer a eles que não se pode, é proibido cortar mangal, etc, etc. Não, temos é que explicar o porquê, eles têm que perceber por eles o porquê da importância do próprio mangal. E eles tendo essa consciência, percebendo nitidamente a importância do mangal, eles próprios serão os primeiros a preservá-los. Perfeito. Em Moçambique existem algumas iniciativas de restauração dos mangás. Na sua avaliação, o que está a funcionar, o que é que não está a funcionar no que diz respeito à recuperação dos mangás? Nós temos vindo a melhorar bastante na recuperação dos mangás. Temos, por exemplo, a zona de Nampula, por exemplo, e não só, mesmo aqui no sul, tem havido uma aposta bastante grande no plantio de mangal e não só mangal, mas também outro tipo de vegetação marinha que é importante para a nossa segurança. Eh, mas ainda há, de facto, um trabalho muito forte a ser feito, porque a nossa costa é muito grande, é muito extensa, portanto, não é fácil economicamente, não é fácil conseguirmos resolver os problemas todos de um dia para o outro. Mas nesse sentido tem sido feito um esforço bastante grande, não só do Governo Central, mas também por parte de organizações não governamentais, outras instituições internacionais que têm apoiado muito este plantio e esta restauração da floresta de Mangal. As comunidades que vivem na costa, como é que podem ser parte da solução no que diz respeito a essa restauração de mangás? Eles não só podem, como devem fazer parte de qualquer projeto que seja de desenvolvimento comunitário. Só aí é que faz sentido. Se as comunidades não estiverem integradas em qualquer tipo de projeto, seja ele costeiro, seja não costeiro, eh, eles acabam por não perceber o porquê de que se está a proceder isto, está-se a fazer isto, não se está a fazer aquilo, não. É importante, e isso passa por essa consciencialização que tem sido feita, mas que ainda há um caminho muito longo a percorrer, até para nós, quando dizemos às comunidades: "Olha, é proibido, não se pode destruir mangal, é proibido destruir mangal", se nós não explicarmos, eles não vão perceber. Nós temos que perceber, eles não podem ficar com a sensação: "Não, é só por uma questão de beleza natural". Não, não é isso. Temos que explicar exatamente o porquê para benefício deles próprios. E eles, tomando esta consciência, acabam também por ser uma espécie de fiscalizadores na preservação desses próprios mangais. Daí que esta interação com as comunidades seja extraordinariamente importante. Pois é, as comunidades costeiras, as pessoas que vivem na costa, como disse, mais de 60% da Exatamente. população vive na costa e vive dos recursos marinhos. Que alternativas existem para essas pessoas para a subsistência? Porque a nossa pesca ela é artesanal, pode até ser para a venda, mas na sua maioria é para o consumo. Para que essas pessoas possam perceber que a preservação de mangás, porque algumas pessoas cortam os mangás para carvão, entre outras atividades, que alternativas existem para que essas pessoas entendam, ou para que essas pessoas possam participar de forma ativa na conservação dos mangás, tendo outra alternativa de subsistência? Quais são as alternativas que eles podem ter? Isso vai variar muito de província para província, como é óbvio. Mas nós, e tem havido apoios no sentido de haver replantio de mangal,
é importante, e isso passa muito pelas autoridades locais, é importante que as próprias autoridades locais, ou as autoridades provinciais, consigam identificar outras formas de subsistência sem ser exclusivamente a pesca, sem ser exclusivamente a parte marinha, mas que seja e continua a ser parte integrante da própria economia local, os recursos marinhos. E ao haver essa proteção do próprio mangal, estamos a proteger, ou está-se a proteger e a garantir a capacidade do pescador artesanal chegar ao final do dia e ter algum fruto do seu próprio trabalho. E se destruírem os mangais, acaba por haver uma redução bastante grande. É fácil nós encontrarmos, em zonas em que os mangais foram destruídos, pescadores a dizer agora já não se pesca tanto, já não há tanto peixe, etc., porque não lhes foi na altura explicado a necessidade e o porquê da existência do mangal. Não é só por uma questão de... Eu costumo dizer que o nosso planeta precisou de 4 ou 5 bilhões de anos para se preparar para nos acolher enquanto seres humanos. E nós, infelizmente, em meia dúzia de décadas, temos vindo a destruir aquilo que o planeta minuciosamente preparou para nós. E daí a importância de cada vez mais haver uma maior educação ambiental, uma maior consciencialização ambiental. Tem vindo a melhorar, e eu que vejo isso no terreno, tem vindo a melhorar, mas ainda há um percurso bastante grande pela frente. Eu costumo dizer que o maior desafio ambiental que nós temos em Moçambique é a mudança do nosso comportamento. A mudança do nosso comportamento em vários aspectos, não só na preservação das zonas costeiras, mas também no descarte dos resíduos. Quantos desses resíduos mal colocados acabam no próprio mar? E o lixo marinho, infelizmente, é uma realidade. E se a nível global, não estou a falar só de Moçambique, a nível global, aliás, no Pacífico Norte, devido às correntes marinhas, foi criada, entre aspas, uma ilha chamada Ilha de Lixo, que os resíduos vão se acumulando devido às correntes marinhas, e só para ter uma ideia, essa ilha de lixo é maior que o tamanho do nosso país. Só para ter uma ideia. Que acaba por criar não só a destruição de muitos ecossistemas, porque deixa de haver a penetração solar, como acaba também por criar outro tipo de espécies que não deixam de ser espécies invasoras, fruto do nosso comportamento. E essas espécies, em algum momento, podem expandir-se para outros oceanos e criam exatamente. um desequilíbrio. Aliás, estas espécies invasoras, eu até costumo dar o exemplo, nós quando vemos um navio estando com muita carga ou pouca carga, o seu nível está sempre igual. Quando nós colocamos no navio dezenas de contentores, obviamente que o navio fica mais pesado, mas ele tem que manter aquele nível. Então, porque quando estava vazio, ele absorveu, ele encaixou no seu interior água marinha, que depois, à medida que vai sendo carregado, vai libertando essa água. E esse é um dos perigos das espécies invasoras. Vamos imaginar um navio que chega aqui a Maputo, cheio de contentores. Os contentores são retirados automaticamente, o navio fica mais leve, mas para ser navegável precisa de continuar a ter aquele nível. Então absorve a água para os vários tanques e nessa água vão micro-organismos, espécies, etc. Que depois vamos imaginar que esse navio vai, sei lá, para o Brasil.
carregar, chega ao Brasil, carrega, essa água é libertada. Esses micro-organismos, essas espécies são libertadas. Daí haver um aumento, e no caso do Brasil, por acaso, é um caso paradigmático, porque há zonas de coral que estão completamente mortas devido a espécies invasoras. E nós aqui, estou-me a lembrar, por exemplo, o corvo indiano, temos aqui muitos corvos indianos, é uma espécie invasora, aliás, quase que já destruíram o corvo moçambicano, que tem diferenças, devido a esse facto do corvo ser uma espécie invasora, que já é uma espécie invasora, há várias décadas. Há períodos em que melhora, há períodos que piora, mas que eles têm destruído muito os nossos corvos, que são ligeiramente mais pequenos, têm uma parte branca no peito, que o indiano não tem. O corvo indiano acaba por ser até mais agressivo que o nosso. E como é que nós podemos fazer um controle dessas migrações de espécies que criam um desequilíbrio na costa? Não é fácil. Ultimamente, os navios mais recentes já têm algumas características de filtragem da própria água, mas os últimos números apontam para cerca de 100 mil navios a circularem nos oceanos. E a grande parte desses navios são navios antigos, portanto, sem as tecnologias que existem hoje. Portanto, são navios que continuam a cometer esses problemas. Por isso é que é importante que o navio, quando descarrega num determinado porto, carregue novamente com outro tipo de material, precisamente para evitar que haja esse desequilíbrio, essas desequilíbrio. invasões. Mas tem havido evolução no sentido de haver uma maior filtragem nesses tanques, as águas chamadas as águas de lastro. Tem havido um desenvolvimento bastante grande. Bom, voltando um pouco mais para Moçambique, e eu gostava de perceber de Sirui, qual tem sido o papel do Estado, não só do Estado, das comunidades também. Obviamente que as comunidades têm essa questão que o Rui falou, que precisam ser consciencializadas, exatamente, educadas, para que possam perceber a importância dos mangás e da conservação. No entanto, o Estado, qual tem sido o papel do Estado nessa conservação e qual é o papel dos investidores ou das grandes potências que emitem mais poluição no que diz respeito à conservação dos mangás? Eu vou começar pela segunda parte. O papel destes, eu não lhes chamo de investidores, o papel destes causadores de emissão de gases para a atmosfera com efeito de estufa tem essa obrigatoriedade para com os países mais vulneráveis e mais afetados com as consequências das mudanças climáticas. E nós somos um deles. Nós somos um país que pouco polui, somos dos que menos polui a nível global, mas somos dos mais vulneráveis às consequências das mudanças climáticas. E as mudanças climáticas não têm fronteiras. É tudo, vivemos todos numa casa só. E o que se passa, fazendo a conversão para a tal casa, o que se passa na cozinha acontece também na sala ou no quarto. Portanto, esta importância, nomeadamente quando há as conferências todos os anos, as COPs, etc., há sempre acordos de que os países mais industrializados têm a obrigação de apoiar os países mais em desenvolvimento, principalmente os que são vulneráveis, que é o nosso caso, às consequências das mudanças climáticas, mas infelizmente pouco se faz daquilo que é acordado internacionalmente nessas COPs. E a função do Estado moçambicano
nesse sentido, é ir pressionando. E nesse aspecto tem conseguido. É ir pressionando, porque apenas estamos a pedir aquilo que é nosso por direito, porque nós estamos a sofrer com aquilo que os nossos vizinhos, entre aspas, vão fazendo. Eu não posso estar a varrer o meu quintal, deixar o meu quintal todo bonitinho, mas depois chegar ao fundo do quintal, pegar no lixo e atirar para o quintal do vizinho. Não posso fazer isso. E porque fico eu bem visto, fica mal visto o vizinho, etc. Portanto, nós temos que, quando falamos da... Eu às vezes fico com a sensação que quando se fala muito da globalização, essa globalização só se aplica quando há interesse. Quando não há interesse, não se aplica essa globalização. E, infelizmente, nós que cada vez mais estamos a ver de muitos países industrializados, muitos países com economias muito fortes, cada vez estamos a ver mais essa ganância financeira em detrimento da preservação ambiental. E a economia e o ambiente não podem nem devem ter uma relação conflituosa, têm que ter sim uma relação de equilíbrio, uma relação de mãos dadas, de trabalho de mãos dadas. Perdão. Só como um exemplo, nós vemos, e não deixa de ser também um problema costeiro, mas na parte dos rios, nós vimos o que aconteceu, por exemplo, da obrigatoriedade do encerramento temporariamente da exploração de ouro em Manica. Eu costumo dizer que nós temos uma lei ambiental que neste momento está a ser revista, mas a que ainda existe, se todas as empresas que estão a explorar os nossos recursos cumprissem com o que a lei exige, nós não verificávamos os problemas que temos verificado. A única coisa que não é fácil, mais uma vez a importância das comunidades, é o facto de não haver capacidade de fiscalização. E se nós envolvermos as comunidades, e acredito que venha previsto nesta próxima lei, se nós envolvermos as comunidades, até na própria gestão dos recursos, se nós educarmos as comunidades, se nós explicarmos às comunidades o porquê de seguirem determinadas normas para o desenvolvimento da própria economia também, nós estamos a garantir uma coisa, é que as próprias comunidades podem funcionar como fiscais. Vendo alguma coisa fora do normal, denunciarem depois às autoridades, porque está em causa o seu próprio futuro e o futuro das gerações da sua própria comunidade. Portanto, este envolvimento comunitário é extraordinariamente importante que seja refletido na nova lei, e creio que vai ser, não só para a preservação dos vários ecossistemas, da biodiversidade, quer seja costeira marinha, quer seja a nível dos rios. E não só, claro. Falando mesmo dessa questão econômica, que não pode aqui haver uma relação conflituosa, eu gosto muito dessa sua frase. Agora estamos a falar do carbono azul, que são especificamente os créditos do carbono. Como é que funciona na prática? Na prática funciona da seguinte maneira. Nós, pelo facto de sermos um país que pouco polui, nós temos capacidade de absorver carbono, CO2. Os nossos vizinhos, só para fazer uma analogia mais simples, os nossos vizinhos, as suas próprias cotas em termos de emissão de CO2 para a atmosfera já foram ultrapassadas. Então, aproveitam o facto de outros países ainda poderem absorver mais carbono, é uma forma de tentar encontrar um equilíbrio para a emissão de CO2. Que isso acaba por acontecer naturalmente, mas é uma forma de apoiar também
os países que menos poluem, principalmente os países mais vulneráveis às consequências das mudanças climáticas, e nós somos dos primeiros nessa lista, infelizmente. Então, aqui não é realista pensar que há aqui uma questão de remuneração ao... Claro que há remuneração, mas em termos centrais, é para o próprio país, no fundo é para o próprio país. Há essa remuneração, e tem que haver essa remuneração, porque senão eu não posso usar o que é do meu vizinho sem lhe dar uma contrapartida. Portanto, os créditos de carbono acabam por funcionar muito em torno disso. E como explicar às pessoas que vivem na comunidade que tem essa questão de captura de carbono e que pode virar Nós temos renda? que, nós temos que pensar no seguinte: as pessoas que vivem na zona costeira, nós não podemos ter o mesmo discurso que temos em comunidades que vivem da pesca, que têm muitos deles com problemas de alfabetismo, muitos deles sem estudos. Portanto, nós não podemos ter o mesmo discurso para essas comunidades que temos para uma comunidade mais estudada, etc. Portanto, eu acho que não há necessidade de se explicar, porque não iriam entender. Muitos deles, nomeadamente os mais antigos, não iriam entender o que é isto de créditos de carbono, etc. O importante é conseguir explicar às comunidades a importância de nós mantermos os nossos mangais, preservarmos os nossos mangais, que é para o seu próprio benefício, e podermos explicar quais são os benefícios, ou seja, transmitir para a população uma forma de que eles próprios cheguem à conclusão que de facto têm que preservar, para o seu próprio bem, têm que preservar estas florestas costeiras. E a legislação que nós estamos agora, falou há pouco que está-se a rever a lei. Não há possibilidade de se estratificar nessa nova lei essa questão de rentabilidade dos créditos de carbono para os países Há que uma menos coisa, poluem? há uma coisa que nós temos que cada vez mais exigir. Nós temos muitos recursos, toda a exploração de recursos traz algum prejuízo ambiental. No entanto, nós não nos podemos dar ao luxo de não explorarmos os nossos recursos, porque precisamos dessa exploração, mas uma exploração que seja sustentável. E uma das formas para quem vem investir em Moçambique, e isso já está previsto, só que nem sempre é cumprido. Uma das formas de que estes investidores têm uma obrigação é de apoiar as próprias comunidades. Apoiar em vários aspectos, apoiar com escolas, apoiar com hospitais, em vários aspectos em termos de responsabilidade social. O grande problema é que nós verificamos que há empresas que vêm para Moçambique porque há uma falta de fiscalização que não é fácil conseguir chegar a todo lado nesse tipo de fiscalização, acabam por pôr em primeiro lugar a parte financeira, o lucro imediato, o lucro rápido, e pouco se importam para as comunidades. Daí a importância, e creio que vai ser aplicada nesta nova lei, a importância do envolvimento das próprias comunidades, que podem funcionar e devem funcionar como verdadeiros fiscalizadores para quem vem explorar os nossos recursos. Okay. E, nessa questão econômica também envolve a questão do turismo, que é o ecoturismo. Moçambique tem estado a aproveitar esse aspecto para se beneficiar economicamente e, de certa forma, ajudar as mesmas comunidades? Eu costumo dizer que nós temos tudo, absolutamente tudo, para virmos a ser uma potência regional em termos de turismo. O que é que nós temos? Temos
a beleza da nossa costa, temos principalmente o povo moçambicano que gosta de receber, é um povo afável, que gosta de receber. Temos a nossa fauna bravia, temos a nossa flora, temos a nossa gastronomia, temos tudo para podermos vir a ser uma potência regional em termos de turismo. E, de certa forma, temos segurança. De certa forma, temos segurança. Agora, é importante que, em termos de governos provinciais, haja um desenvolvimento e sejam eles mais do que ninguém a encontrar como a própria comunidade, as próprias populações podem se beneficiar desse turismo, quer seja, por exemplo, um tipo de turismo que creio que só existe ainda, mas pontualmente em Inhambane, é o turismo de observação. Ou seja, e há pessoas que pagam fortunas para isto. O que é o turismo de observação? É a pessoa entrar numa jaula, estar dentro do mar com um contacto muito próximo com os tubarões. Há pessoas que pagam fortunas, é muito usado na África do Sul, aqui na África do Sul, nos Estados Unidos também são fortes nesse sentido e nós podemos ser fortes também nesse tipo de turismo. E o que é que está a faltar para que possamos implementar essa forma de gerar renda e, de certa forma, gerar emprego à população? Eu acho que, fundamentalmente, nós temos que tentar cada vez mais atrair investimento estrangeiro. Eu não posso ir, por exemplo, não percebo nada de hotelaria, não posso ter a pretensão de chegar ali, quero construir um hotel, eu próprio é que vou gerir o hotel, etc, etc. Não vai dar resultado porque eu não sou gestor hoteleiro. Portanto, cada um na sua área. Ao atrair investimento estrangeiro em termos, neste caso que estamos a falar, em termos de turismo, temos que atrair quem de facto perceba dessa área e que aproveite também para ir formando os nossos locais. Para benefício das próprias comunidades. E eu acho que tem falhado um pouco, o mundo também está a viver um momento muito estranho, onde até o próprio turismo está a sofrer com isso. Há uma certa insegurança nas viagens de avião, as guerras que acabam por acontecer, e estamos a vivenciar várias guerras ao mesmo tempo, e tudo isso acaba por prejudicar também o turismo. Mas eu, por acaso, como sou acusado de ser um otimista por natureza, é a minha esperança de que tudo isto se resolva rapidamente e que o mundo continue a avançar, a beneficiar-nos uns aos outros, nomeadamente em termos turísticos. Oxalá que isso aconteça o mais breve possível. E se estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, se pudesse deixar uma mensagem para um político que tem o poder de decisão, para um jovem na comunidade e para um cidadão comum, nessa questão de preservação, qual é a mensagem que deixaria para cada uma dessas pessoas que eu aqui deixei ficar em termos de conservação? Para o político, a mensagem que eu deixava é que envolva cada vez mais as comunidades. O outro era para um jovem que vive na comunidade costeira e para um cidadão comum. Ok, o que vive na zona costeira é, de facto, ele ter a consciência da necessidade de nós preservarmos
o ambiente na generalidade, mas a zona costeira, os ecossistemas, a biodiversidade, a preservação dos mangais, fundamentalmente. E para o cidadão comum, que digamos que é a sua maioria, eu diria que ele faz parte, como eu também faço, como todos nós fazemos parte, daquele que é o maior desafio que nós temos em Moçambique, desafio ambiental, que é a mudança do nosso comportamento. E nós cada vez mais temos que termos mais consciência ambiental. Isto que estamos a fazer, a comunicação social é extraordinariamente importante para isso. A comunicação social é importante, tem o poder de informar, mas também tem o poder de formar. E ultimamente, e vejo isso como um agrado, vejo a comunicação social no geral com essa necessidade de formar as pessoas. E uma das coisas que diria era, nós temos muitos problemas da forma como descartamos os nossos resíduos. Eu, enquanto ativista ambiental, não sou a favor da separação seletiva dos resíduos a partir de casa. Não sou a favor por enquanto, uma vez que os próprios municípios ainda não têm as condições necessárias para isso. Mas sou a favor de uma separação básica, lixo úmido para um lado, lixo seco para o outro. Esta nossa atitude, se fizermos isto, é fácil nós andarmos na cidade e vermos às vezes mais lixo fora dos contentores do que lá dentro. Isto não quer dizer que as pessoas depositaram o seu lixo fora do contentor, não. Depositaram dentro do contentor, mas depois vêm os catadores, por quem eu tenho um profundo respeito, uma profunda admiração. Como nós misturamos tudo no mesmo saco, eles acabam por retirar os sacos, abrem os sacos à procura da matéria-prima que querem coletar, se é plástico, se é papel, se é metal, seja o que for, espalhando depois os orgânicos. Agora, se nós ajudarmos estes catadores, fazendo esta separação a partir de casa, muito simples, lixo úmido para um lado, lixo seco para o outro, estamos a ajudar os catadores, estamos a diminuir este mau impacto dos resíduos à volta dos contentores, estamos a reduzir até problemas de saúde pública com a decomposição dos orgânicos a céu aberto, portanto ali à volta dos contentores, e estamos a ajudar a ficar com uma cidade mais limpa, com uma cidade mais bonita e tem vindo a melhorar, felizmente, mas nada se faz se nós não contribuirmos. Passa muito porque não deixa de ser um ato de cidadania também. Perfeito. Como eu disse, caminhávamos ao fim. Gostávamos de continuar a conversa em torno dos ecossistemas marinhos, de conservação, mas infelizmente o tempo já nos escapou. Rui, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar sobre a gestão dos ecossistemas marinhos e do carbono azul e pela partilha de experiências de como conservar a natureza. Lembre-se que o futuro é azul, mas só será possível se nós cuidarmos dele hoje para que as próximas gerações possam se beneficiar desse ecossistema azul que tanto almejamos e gostamos de ver. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Fique bem.